Muito bem, voltamos a falar direto da página do Jornal Visão Espírita, no YouTube e no Facebook, para mais uma gota de Espiritismo, mais uma gota de O Livro dos Espíritos. Vamos começar o capítulo 3º do livro 2º de O Livro dos Espíritos. Está aqui, ó, a tradução que a gente usa é da editora M. Vamos falar do retorno da vida corporal à vida espiritual. Vamos falar alma após a morte, sua individualidade, vida eterna, separação da alma e do corpo, perturbação espiritual. Vamos falar de tudo isso. Hoje nós vamos estudar as questões 149, 150, 150A e 150B. Certo? A alma após a morte, sua individualidade, vida eterna. Esse é o item do capítulo 3º. Tá bom? Então vamos lá. Questão 149. No que se transforma a alma no instante da morte? Você vai perceber que o Kardec ele faz a mesma pergunta de várias vezes, de várias formas diferentes, várias vezes, várias formas diferentes, você vai ver, para justamente chegar às informações importantes para nós, né? E o detalhe, são feitos para espíritos diferentes, em situações diferentes, em tempos diferentes, depois ele compila tudo, isso é muito importante. No que se transforma a alma no instante da morte? Resposta, ela volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Lembra que a gente usa o termo alma, espírito encarnado, espírito, sujeito desencarnado, espírito desencarnado, né? Então, por isso que o que acontece com a alma no instante da morte? Volta a ser espírito, está desencarnado. Isso é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. A resposta aqui, essa resposta, aqui, como todas as outras que a gente viu nos outros vídeos, tal, as respostas do Livro dos Espíritos são de onde vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou. Está tudo aqui. Só nessa questão tem a resposta para as 3 perguntas cruciais que a humanidade se faz desde que conseguiu consciência. No que se transforma a alma no instante da morte? Ela volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos que havia deixado momentaneamente. Vim do mundo dos espíritos, do plano espiritual, estou aqui para evoluir e volto para lá. De onde vim, o que eu estou fazendo aqui e para onde eu vou? Questão 150. Após a morte, a alma conserva a sua individualidade? Eu continuo sendo eu? Resposta. Sim, jamais a perde. O que seria dela se não a conservasse? 150A. Como a alma constata sua individualidade, já que não tem mais corpo material? Como é que eu sei que eu tenho um limite, que eu termino? Aqui eu sei onde eu termino. Você está vendo minha mão, meus braços, meu rosto, minha cabeça, aqui termina. Como que eu sei quando eu estou desencarnado? Resposta. Ela ainda tem um fluido que lhe é próprio, que retira da atmosfera de seu planeta e que representa a aparência de sua última encarnação, seu perispírito. Corpo astral, duplo etéreo. Há vários nomes. O Kardec, em 1857, resolveu, junto com os espíritos superiores, utilizar o termo perispírito, certo? Que seria um envoltório entre o espírito, que liga o espírito, ou semimaterial, que liga o espírito à matéria, certo? 150b. A alma nada leva consigo desse mundo? Resposta: nada além da lembrança e do desejo de ir para um mundo melhor. Essa lembrança é cheia de doçura ou cheia de amargura, conforme o emprego que tiver feito de sua vida. Quanto mais pura for a alma, melhor compreenderá a futilidade do que deixa na terra. Tá, vamos lá. Voltando ainda um pouquinho a 150, 150A e B, né, que a gente leu. 150, após a morte, a alma conserva a sua individualidade? Sim, porque eu sou espírito. Tenho um perispírito e tenho um corpo. Eu sou, tenho e tenho. Eu sou, possuo e possuo. Eu sou espírito, possuo, tenho um perispírito que me dá uma forma, um corpo astral, semelhante a esse que eu tenho aqui encarnado, que é o meu corpo físico, que é o tenho, o segundo tenho. Sou, tenho, tenho. Espírito, perispírito, corpo.
O corpo, como a gente já disse em outros vídeos, se forma a partir do perispírito, utilizando os ingredientes, entre aspas, esses ingredientes, que me são disponíveis pelo DNA de minha mãe e de meu pai na fecundação do óvulo pelo espermatozoide, certo? De posse desse código genético, as células-tronco se desenvolvem e montam todo o meu organismo físico, utilizando como forma o meu perispírito. Se a forma é torta, o corpo é torto. Se a forma tem defeitos, meu corpo também terá. Se a forma tem lacunas, espaços vazios, o corpo não sabe o que fazer e ali não forma direito aquela região. Portanto, pode ter uma formação de uma parte do corpo, uma formação no sistema fonador, uma formação no cérebro, uma formação em qualquer parte do corpo. O câncer, via de regra... o Fábio falou que todo caso de câncer, não foi isso que eu disse. O câncer, via de regra, é um problema perispirítico que aparece no corpo ou não, de acordo com aquilo que está no planejamento encarnatório do espírito. Aparece no corpo se for uma provação, ou seja, não tem como evitar, é necessário aquilo para a depuração, o espírito sabe que vai acontecer aquilo, mesmo que se revolte aqui enquanto está encarnado, mas sabe que aquilo vai acontecer, veio preparado para aquilo, os familiares vieram preparados para aquilo, todo mundo está preparado para aquilo, ninguém foi pego de surpresa, ninguém foi enganado, e isso vai acontecer, provação, vai acontecer, o sujeito acaba falecendo, o corpo dele morre por conta do câncer, isso é provação. Provação terrena não tem como você burlar, como você pular ou não passar. Também há os casos de expiação. Expiação que você apresenta, desenvolve no seu corpo o câncer, mas, pelo seu planejamento encarnatório, há uma luta contra esse câncer, e se você empreender bem essa luta e tudo mais, acaba vencendo o câncer. Se não vencer o câncer, é provação. Se vencer o câncer, era expiação. Então, seja resignado, aproveite isso. Resignado no Espiritismo significa: não me revolto contra Deus porque a culpa é minha, é um negócio que aconteceu no meu perispírito porque eu fiz, e eu estou colhendo aquilo que eu plantei, não tenho o que fazer. Deus, em sua infinita bondade, permite que eu colha pelo amor. Não aproveitei a oportunidade, veio a dor. Certo? Tá. E existem também as situações em que o câncer nem se manifesta, embora haja a lesão no meu perispírito, haja o problema no meu perispírito, porém, no entanto, contudo, todavia, eu crio condições, gerando o bem, gerando boas energias aqui encarnado, e o câncer não se desenvolve. Eu até uso um termo, isso eu que uso há muitos anos, que é o termo prótese. Então vamos imaginar que eu tenha fumado uma barbaridade na encarnação anterior e criei uma grande lesão no meu pulmão. São aqueles tolos que dizem assim: eu fumei 60 anos da minha vida e estou aqui com uma saúde de ferro. Por quê? Porque estava com um planejamento encarnatório que não lhe permitia responder naquela vida pelo maltrato que estava empregando ao corpo, ou pelos maus tratos que estava infligindo ao corpo, certo? Tá. Desencarnei, vim com aquela situação, meu perispírito está com uma lesão gigantesca pelo mau uso, quer dizer, na região dos pulmões, porém, nessa encarnação, pelo trabalho desenvolvido pelo meu guia espiritual, o meu trabalho no plano espiritual, o arrependimento, aquela coisa toda, a busca pela melhora, eu faço uma solicitação, que é aceita ou não, depende da necessidade, da meritocracia, vamos imaginar que eu tenha méritos, então eu sugiro: olha, que tal se eu encarnar com essa possibilidade do câncer, mas eu tenho o compromisso aqui, de expiar pelo amor, fazendo bem, tendo uma grande influência para colocar leis que dificultem a compra de cigarros, de criar leis que dificultem o fumante passivo, que é as pessoas fumarem em qualquer lugar e eu ser obrigado a ingerir aquela fumaça, ou seja, sobretaxando o cigarro, enfim, criando condições. Tenho muitas situações aqui para impedir que as pessoas fumem, ou para conscientizá-las para não fumar,
vou proibir propaganda de cigarro, etc, etc. São propagandas muito bem feitas e que são subliminares, sempre foram subliminares, que dão aquela ideia que você assume aquilo como normal, como natural, né? E já foram proibidas no Brasil há muitos anos, inclusive. Então, vamos imaginar que eu venha com esses propósitos. Então, o plano espiritual confia em mim, Jesus autoriza isso, porque também confia, e aí é colocado em mim uma prótese, aí eu uso esse termo, uma prótese na região do perispírito, onde eu lesionei aquilo onde formaria-se o pulmão no meu corpo, coloca-se uma prótese de luz, beleza, quando eu encarno, as células tronco se multiplicam e formam um pulmão perfeito. Porém, essa prótese ela tem uma validade, vamos colocar assim, ela tem um período que ela vai ficar ali. Se eu realmente gerar toda a luz, gerar todo o bem que eu planejei lá no meu planejamento encarnatório, essa luz do bem vai reabastecendo a minha prótese, que automaticamente ela não se decompõe e vai curando o meu perispírito. Ela vai fazendo parte do meu perispírito até que ela é absorvida pelo meu perispírito, e a lesão que eu causei nessa hipótese que eu estou dando aqui do fumo e da grande quantidade de cigarro, grande quantidade de anos que eu fumei, essa prótese, com a luz que eu estou gerando agora das campanhas contra, o resultado que está tendo, o meu empenho em fazer o bem, ou seja, pagar pelo amor, né? Socorrendo as pessoas que estão com câncer de pulmão, criando, voluntariamente trabalhando em hospitais do câncer, fazendo campanhas para arrecadar dinheiro para o Hospital do Câncer, trabalhando ativamente, conscientizando as pessoas, sendo a mão de obra necessária, ou seja, fazendo bem nessa área, a minha prótese vai sendo abastecida de luz suficientemente que o meu perispírito absorve essa prótese, e há uma cura no meu perispírito, vou usar esse termo, há uma cura no meu perispírito, de modo que aquele mal que eu causei a mim mesmo, que poderia vir a ser um câncer, não aparece. Ele sequer aparece. E eu já expiei pelo amor, eu não precisei ter um câncer de pulmão pelo tanto que eu fumei na encarnação anterior, porque eu resgatei aquele mal que eu fiz com o bem que eu posso fazer agora. Perceberam? É isso que Jesus dizia, pagar o mal com o bem. O mal que eu fiz, eu pago com o bem agora. E o Pedro diz na carta aos Romanos, a caridade cobre uma multidão de pecados. Isso é extraordinário. Isso é fato. Isso acontece. Por outro lado, eu posso vir com a prótese, venho lá com planejamento encarnatório, chego aqui, não faço aquilo que tenho que fazer, a prótese tem uma validade, tem um tempo que ela dura, meu perispírito não vai absorvê-la porque não vai ter reabastecimento de luz. Quando essa prótese se desfaz na minha região do perispírito, onde é o pulmão, aparece em mim, naquele momento, então, um câncer de pulmão sem nunca ter fumado, por exemplo. E aparece um câncer de pulmão, ou um câncer laríngeo, porque tem muito, né? Câncer laríngeo, câncer de bexiga também acontece em quem fuma. E aí aparece o câncer, porque a prótese se desfez. Eu não abasteci aquela prótese com a energia positiva. Então, veja bem, foi Deus que me castigou? Não, não foi Deus que me castigou. Eu criei o problema, e na oportunidade que eu tive de expiar pelo amor, eu perdi essa oportunidade. Por isso que a resignação no Espiritismo é não me revoltar contra Deus, porque a culpa é minha, e lutar com todas as forças contra aquele mal que me acomete. Né? Isso é importantíssimo. A resignação é exatamente isso. Então, a alma tem o perispírito, eu, espírito, tenho um perispírito e tenho um corpo. É chamado de alma quando eu estou encarnado. É chamado de espírito quando eu estou desencarnado. Vim do plano espiritual. Estou encarnado com o meu perispírito cheio de marcas das coisas boas e das coisas ruins que eu fiz. Preciso reparar tudo isso para sair dessa encarnação. Quando meu corpo morrer, eu vou voltar para o plano espiritual, de onde saí, de onde vim, e vou voltar para lá. Tomara que melhor. No mínimo eu vou sair igual eu entrei. Menos nunca a gente viu que o espírito não retrograda, né? Não volta para trás. Mas seria bom a gente dar uma evoluidinha, né? Seria bom de dar uma evoluidinha, porque se eu sair igual, eu posso ter um monte de lesões no perispírito, que aí vai ser difícil eu conseguir uma prótese na próxima encarnação, né? Alguém vai falar assim para mim, bom, mas você quer prótese de novo? Já faz quantas vidas que a gente põe prótese e você
não ajeita o lado lá embaixo, quando você está encarnado. Então as perguntas difíceis da vida foram feitas por Kardec, foram respondidas por Jesus, o Espírito de Verdade, e os seus prepostos espíritos superiores, e a gente as estuda aqui todo dia nessa gota de Espiritismo. Eu sou Fábio Pereira, amanhã a gente volta com mais perguntas do retorno da vida corporal à vida espiritual. Beijo para você que fica. Tchau.